O louvor que curou, a história de José e o milagre da carnitina. José tinha apenas 7 anos quando os médicos deram o diagnóstico que abalou sua família: deficiência primária de carnitina, uma doença genética rara que impedia seu corpo de produzir energia suficiente. Os sintomas começaram com fraqueza extrema, sonolência constante e episódios de hipoglicemia que o deixavam pálido e trêmulo. Aos 8 anos, ele já não conseguia correr como as outras crianças, e suas pernas doíam como se tivesse corrido quilômetros. Os médicos foram claros: sem tratamento, sua condição pioraria, podendo levar a problemas cardíacos, fadiga crônica e até risco de vida. Sua mãe, Dona Maria, uma mulher simples e trabalhadora, chorava todas as noites. O tratamento era caro: suplementos de L-carnitina, consultas frequentes com especialistas e exames que o plano de saúde não cobria por completo. Seu pai, seu Antônio, um pedreiro, trabalhava de sol a sol, mas o dinheiro nunca era suficiente. A cada crise de José, o desespero aumentava. Meu Deus, até quando? Ela sussurrava, segurando o filho nos braços enquanto ele gemia de dor. Foi então que a vizinha, Dona Rosa, uma irmã da congregação cristã no Brasil, apareceu em sua porta com um prato de comida. Maria, eu sei que vocês estão passando por um vale escuro, mas Deus não esqueceu de vocês. Por que não vem conosco no culto? Só para ouvir, só para sentir um pouco de paz, disse ela com voz calma, mas firme. Dona Maria hesitou. Ela não era de frequentar igrejas, mas o convite era sincero, e o cansaço em sua alma falava mais alto que o orgulho. No domingo seguinte, José, apoiado no ombro do pai, entrou pela primeira vez na pequena sala de cultos da CCB. Não havia lustres de cristal nem telões, apenas paredes brancas, bancos de madeira envernizada e irmãos vestidos com simplicidade: as mulheres com saias longas e cabelos presos, os homens de camisa social e gravata. O que mais chamou a atenção de José não foi a arquitetura, mas o som: vozes unidas cantando a capela, sem instrumentos, apenas corações. O hino era o 123: Deus é amor, em Cristo se revelou, e algo naquela melodia pura, sem adereços, tocou fundo em sua alma. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e postura serena, dirigiu a reunião com palavras que pareciam sair direto das Escrituras. Irmãos, hoje estamos aqui não por merecimento, mas por misericórdia. Deus ouve o clamor dos aflitos, disse ele, olhando para a pequena congregação. José, sentado entre os pais, sentiu uma estranha tranquilidade. Quando chegou a hora das orações, os irmãos se ajoelharam, e as vozes subiram em súplica. Alguém mencionou a criança doente que está entre nós, e José sentiu mãos se apoiarem em seus ombros, mãos de estranhos que oravam por ele como se fosse família. Dona Maria chorou baixinho. Nunca tinha visto tanta fé junta. As semanas passaram, e José começou a frequentar os cultos com mais assiduidade. Não entendia tudo afinal, era só uma criança, mas gostava de ouvir as histórias bíblicas que o ancião contava, como a de Daniel na cova dos leões ou a do paralítico que Jesus curou. Um dia, após a Santa Ceia, quando os irmãos, com reverência, partilhavam o pão e o vinho em memória de Cristo, uma irmã se aproximou de Dona Maria. Irmã, você já pediu o batismo para o José? A água lava, mas o Espírito Santo renova. Dona Maria ficou pensativa. Ela mesma não era batizada, mas algo dentro dela dizia que aquele era o caminho. Se Deus é tão grande como eles dizem, por que não confiar? Pensou. No domingo seguinte, José foi batizado nas águas. A cena foi simples, mas solene: a pia batismal de metal, a água cristalina, o ancião mergulhando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando José saiu da água, sentiu algo diferente. Não era a doença que tinha sumido, ela ainda estava lá, mas uma paz que não entendia. Agora você é filho de Deus, José. Ele vai te guardar, disse o ancião, colocando a mão em sua cabeça molhada. Os meses se passaram, e as crises de José não melhoraram. Pelo contrário, em uma noite, ele desmaiou de dor, e os médicos avisaram que seu coração estava sendo afetado. Dona Maria, desesperada, correu para a igreja no meio da semana, mesmo não sendo dia de culto. Encontrou o ancião varrendo o piso e, entre lágrimas, pediu: Irmão, meu filho está pior. Os médicos não têm mais o que fazer. Só Deus pode salvar ele agora. O ancião largou a vassoura, ajoelhou-se ali mesmo no corredor e começou a orar. Em poucos minutos, outros irmãos que passavam pela igreja se juntaram.
Não havia gritos nem espetáculo, apenas vozes unidas, pedindo misericórdia. Senhor, tu disseste que a oração da fé salvará o doente. Nós cremos, ajuda a nossa incredulidade, disse o ancião, com lágrimas nos olhos. Naquela mesma noite, José teve um sonho. Ele estava em um grande salão branco, e uma voz suave disse: canta para mim, meu filho. José, mesmo fraco, começou a cantar o hino que mais gostava, o 342, Louvai ao Senhor, todos os povos. Quando acordou, sua mãe estava ao seu lado, chorando. José, você estava cantando dormindo. E sua febre baixou. Os médicos não tinham explicação. Os exames seguintes mostraram que os níveis de carnitina de José, antes criticamente baixos, haviam se estabilizado. Não era uma cura instantânea, ele ainda precisaria de acompanhamento, mas a doença, que antes avançava sem piedade, havia parado. Os especialistas coçaram a cabeça: isso não faz sentido. É como se seu corpo tivesse começado a produzir carnitina sozinho. Hoje, José tem 12 anos. Ainda toma seus suplementos, mas corre, brinca e canta nos cultos com uma voz clara que emociona os irmãos. Dona Maria e seu Antônio foram batizados, e agora são pilares na congregação. Sempre que José dá seu testemunho em pé, como manda a tradição da CCB, ele diz a mesma coisa. Eu não sei por que Deus me escolheu para esse milagre. Mas sei que foi no louvor, na oração simples daqueles irmãos, que ele me tocou. Não precisa de show, não precisa de fama. Só precisa de um coração sincero. E então, com os olhos brilhando, ele canta o hino que mudou sua vida. Louvai ao Senhor, todos os povos. Exaltai, ó, todas as nações. Porque a sua misericórdia é grande. E a sua verdade dura por todas as gerações. A lição que ficou. Deus não precisa de grandes palcos para operar. Às vezes, ele escolhe o canto humilde de uma sala simples, onde irmãos vestidos com modéstia se ajoelham sem alarde. A fé não é feita de milagres barulhentos, mas de corações que, mesmo na dor, escolhem confiar. José aprendeu que a cura pode vir de muitas formas, através de médicos, de remédios, ou de um toque divino que ninguém explica. Mas o maior milagre não foi só a carnitina que voltou a fluir em seu corpo. Foi a certeza de que, na congregação cristã no Brasil, ele encontrou uma família que não desistiria de orar por ele mesmo que demorasse. Mesmo que custasse lágrimas. E isso, no fim, é o maior sinal de que Deus está presente, quando o amor dos irmãos se torna a mão que nos sustenta, até que a mão de Deus nos levante. José saiu da igreja naquela noite com um peso diferente no peito. Não era mais o desespero que o oprimia há meses, mas uma paz que ele não conseguia explicar. As mãos ainda tremiam um pouco, sequela dos dias em que o corpo quase desistiu. Agora ele as apertava com força, como se quisesse guardar dentro delas cada oração que havia recebido. No dia seguinte, ao acordar, fez algo que há semanas parecia impossível: levantou-se da cama sem ajuda. A fraqueza ainda estava lá, mas havia algo novo: a vontade de viver. Sua esposa, Maria, ouviu e cobriu o rosto com as mãos, chorando baixinho. Deus ouviu, José. Deus ouviu. Os exames vieram uma semana depois. O médico, o mesmo que havia franzido a testa diante dos resultados anteriores, agora olhava para as folhas com uma expressão que José nunca tinha visto nele: espanto. Isso não faz sentido, murmurava, enquanto apontava para os números. Sua carnitina está em níveis normais. Como se nunca tivesse tido deficiência. José sorriu e só respondeu: doutor, tem coisas que a medicina não explica. Mas Deus explica. A notícia se espalhou rápido na congregação. Irmãos que haviam orado por ele agora o abraçavam com lágrimas nos olhos. Um deles, o irmão Antônio, um homem simples que trabalhava como pedreiro, segurou seu ombro e disse: eu sonhei com você, José. Sonhei que você estava de pé, firme, e uma luz brilhava em você. Não contei para ninguém para não dar falsa esperança, mas hoje vejo que era Deus mostrando o que ele ia fazer. José voltou ao trabalho alguns dias depois. Não com a mesma força de antes, mas com algo mais importante: gratidão. Cada martelada no canteiro de obras agora era uma oração. Cada gota de suor, um agradecimento. Ele contava para quem quisesse ouvir nos ônibus, nas filas do mercado, até para o dono da padaria onde comprava pão, como Deus havia mudado sua história.
Alguns ouviram com ceticismo, outros com esperança, mas muitos vieram até a igreja só para ver com os próprios olhos o homem que os médicos não tinham explicação. Um domingo, enquanto José testificava no púlpito, uma mulher na última fileira chorava sem parar. Era Dona Marli, mãe de um jovem que lutava contra uma doença rara. Depois do culto, ela se aproximou, segurando suas mãos com força. Irmão, o senhor acha que Deus pode fazer por meu filho o que fez por você? José não hesitou. Não só pode, irmã. Ele quer. Mas tem que crer. E não desistir de buscar. Naquela noite, Dona Marli voltou com o filho para a reunião de oração. Os meses passaram, e José não era mais o mesmo. Não só pelo corpo restaurado, mas pelo coração. Ele agora liderava um grupo de visitação aos enfermos, levando não só palavras de fé, mas o próprio testemunho de que Deus ainda opera hoje. Não é sobre a doença, ele dizia. É sobre quem você conhece no meio dela. Eu conheci um Deus que não desiste da gente. E conheci irmãos que são suas mãos. Certos dias, quando o canteiro de obras ficava quieto e o sol se punha, José fechava os olhos e lembrava daquela sala simples, das vozes unidas em oração, do cheiro de café que vinha da cozinha da igreja enquanto os irmãos jejuavam por ele. Era ali, na memória daquele lugar humilde, que ele sentia Deus mais perto. Porque o milagre não tinha sido só a cura, had sido a descoberta de que, mesmo quando tudo parece perdido, há uma família que não solta sua mão. E um Deus que, no seu tempo, faz todas as coisas novas. E assim, a história de José se tornou mais uma prova de que, nas congregações onde o amor é de verdade, os impossíveis têm endereço certo. José voltou a trabalhar com uma força que nem ele mesmo reconhecia. Os colegas do canteiro notavam a diferença. O mesmo homem que antes mal conseguia subir uma escada agora carregava sacos de cimento como se pesassem metade. Toma um café, José, que você tá parecendo máquina, brincava o mestre de obras. Ele só sorria e respondia, é que agora eu tenho um motorista diferente, meu irmão. Mas não era só o corpo que tinha mudado. O coração dele também. Antes, José chegava em casa e se jogava no sofá, amargurado, sem ânimo nem para conversar com a Dona Maria. Agora, ele chegava cantando os hinos que aprendia na Universal. Uma tarde, enquanto ajudava o filho mais novo com a lição de casa, o menino olhou para ele e perguntou, pai, por que o senhor tá tão feliz ultimamente? José largou o lápis, segurou o rosto do garoto e disse com os olhos brilhando, porque eu aprendi que Deus não é só para a hora da tempestade, filho. Ele é para todo dia. E quando a gente entende isso, até o ar que a gente respira fica diferente. Dona Maria, que ouvia tudo da cozinha, enxugou uma lágrima com o avental. Ela tinha visto o marido ir e voltar do hospital tantas vezes que já não acreditava mais em melhoras. Mas ali estava ele, não só de pé, como com uma fé que contagiava até os vizinhos. Maria, domingo a gente vai juntos na igreja, ele anunciou certa noite. Ela hesitou. José, você sabe que eu tenho medo dessas coisas. Ele segurou a mão dela, daquelas mãos calejadas que tinham segurado as dele nos piores momentos, e falou baixo, não é coisa, minha mulher. É a casa do Pai. E lá, a gente não vai só pedir, vamos agradecer. Porque ele já fez por mim o que nenhum médico pôde. No domingo seguinte, foi a primeira vez que Dona Maria pisou na Universal. Ela não sabia o que esperar, mas quando entrou, sentiu algo que não conseguia explicar, era como se aquele lugar já a conhecesse. As irmãs a abraçaram sem nem saber seu nome, os irmãos apertaram sua mão com um sorriso sincero. E quando a música começou, ela sentiu o peito arder de uma maneira que não era dor, era algo sendo desatado por dentro. Quando o pastor chamou os que queriam receber uma bênção à frente, José foi o primeiro a levantar. E, para surpresa de todos, Dona Maria foi atrás. Senhor, eu não sei rezar direito, ela sussurrou, com as mãos trêmulas. O pastor sorriu, não precisa saber, irmã. Deus ouve até o silêncio da gente. E enquanto as mãos eram impostas sobre eles, Dona Maria sentiu algo que jamais esqueceria, uma paz que encheu ela toda, como se alguém tivesse tirado um peso que ela carregava há anos sem nem perceber. Quando abriu os olhos, viu José chorando sem vergonha, os ombros sacudindo. É ele, Maria, ele disse. É Deus aqui no meio da gente. Nos meses que seguiram, a vida daquela família virou de cabeça para baixo, mas para melhor.
José não só recuperou a saúde como foi promovido no trabalho. Dona Maria, que sempre teve problemas de pressão, descobriu que os exames estavam normais pela primeira vez em anos. O filho mais velho, que andava em más companhias, começou a frequentar os cultos da juventude e mudou tanto que os próprios amigos notaram. Mãe, parece que a gente estava vivendo na escuridão e alguém acendeu a luz, ele disse certa noite. E a luz não parou por ali. José começou a levar colegas do trabalho para a igreja. Homens durões, que riam das coisas de crente, mas que, depois de verem a transformação dele, não tinham mais desculpas. Um deles, o seu Antônio, que bebia todo final de semana, certo dia chegou chorando no canteiro: José, eu não aguento mais essa vida. Leva eu nesse lugar que você vai. Hoje, seu Antônio é obreiro e ajuda a distribuir cestas básicas para famílias carentes, algo que ele mesmo já precisou um dia. As pessoas perguntam como eu mudei tanto, José costuma dizer nos depoimentos que dá na igreja. Eu respondo: não fui eu que mudei. Foi Deus que me mostrou quem eu sempre podia ser. A Universal não é um lugar onde a gente vai buscar milagre, é onde a gente descobre que o milagre já está dentro da gente, só esperando a gente soltar a mão de Deus para ele trabalhar. E assim, o que começou como uma oração desesperada de um homem doente no fundo de uma igreja simples virou uma história que não para de se multiplicar. Porque quando Deus toca uma vida, Ele não para por ali. Ele usa aquela vida para tocar outras. E outras. E outras. Até que o impossível, aquele que parecia ter endereço certo, se torna apenas o começo de algo muito maior. José não imaginava que sua história iria além das paredes da Universal onde ele se ajoelhou pela primeira vez. Mas Deus tinha planos maiores. Um dia, enquanto ele distribuía cestas básicas no bairro, uma senhora chamada Maria o reconheceu. Era a mesma que, anos antes, havia orado por ele na igreja, quando ele chegara fraco, tossindo sangue, sem esperança. Ela o abraçou forte e disse: Filho, você é a prova de que Deus não desiste da gente. Eu orava por você, mas nunca imaginei que um dia você estaria aqui, forte, ajudando os outros como eu te ajudei. Aquelas palavras mexeram fundo com José. Ele começou a perceber que sua cura não era só para ele. Era um sinal. Um chamado. Então, ele passou a levar mais gente para a igreja. Não com palavras bonitas, mas com a verdade crua: se Deus fez por mim, pode fazer por você também. E as pessoas vinham. Não só os doentes, mas os desempregados, os viciados, os que haviam perdido a fé. Porque quando alguém vê um milagre de perto, a descrença não tem vez. Um dos que chegaram foi o seu Antônio, um homem de 60 anos que arrastava uma perna décadas depois de um acidente. Os médicos tinham dito que nunca mais andaria direito. Mas certo domingo, depois de José orar por ele com a mesma fé que um dia alguém orou por si próprio, seu Antônio deu os primeiros passos firmes em 30 anos. Não foi instantâneo. Não foi como nos filmes. Foi um processo: fisioterapia, oração, persistência. Deus estava no meio de tudo aquilo. Hoje, seu Antônio caminha sem muletas e conta para todo mundo: Deus não faz as coisas pela metade. Se ele começou, ele termina. E assim, o que era um homem só, doente e sem esperança, virou uma corrente. José, que já teve medo de morrer, agora ajuda pessoas a viverem. Não é um herói. Ele mesmo diz: sou só um homem que deixou Deus usar a minha vida quebrada para mostrar que Ele conserta tudo. A Universal não lhe deu só a cura. Deu um propósito. Porque milagre mesmo não é só o corpo sarado, é a alma que descobre que foi feita para mais. E a história não para. Toda semana, alguém novo chega na igreja porque ouviu falar do José. Alguns vêm com dor no corpo. Outros, com dor na alma. Mas todos saem com uma coisa em comum: a certeza de que, se Deus mudou a vida daquele homem que um dia entrou arrastando os pés e hoje sai distribuindo esperança, Ele pode fazer o mesmo por eles. Porque na Universal, ninguém é só mais um na multidão. Todos têm um nome, uma história, e um Deus que não desiste nunca. Nem mesmo quando a gente desiste de si mesmo. E foi assim que, numa tarde de sábado, uma mulher chamada Marisa entrou pela porta da Universal com os olhos inchados de tanto chorar. Ela não vinha por causa de uma doença física, mas por uma ferida que ninguém via: o coração partido. Há 3 anos, o filho dela, Lucas, de apenas 16 anos, tinha saído de casa depois de uma briga feia e nunca mais voltou.
A polícia disse que era mais um caso de adolescente rebelde, que ele provavelmente tinha ido embora por vontade própria. Mas Marisa sabia que não era assim. Lucas era um menino bom, só estava perdido assim como ela. Ela já tinha ido em delegacia, posto cartazes pela cidade, chorado até não ter mais lágrimas. Até que uma vizinha, dona de um salão de beleza, lhe falou: Marisa, você já tentou na Universal? Lá tem um homem, o José, que Deus usou para fazer coisas que nem médico explica. Ele ora pelas pessoas, e Deus responde. Marisa não era de ir em igreja, mas naquela altura, ela não tinha mais nada a perder. Então, com as mãos trêmulas e uma foto de Lucas no bolso, ela entrou. O culto já tinha começado, e o coro cantava com uma força que fazia o chão tremer. Marisa se sentou no fundo, como quem não quer ser notada, mas foi então que viu José no altar. Ele não estava pregando com voz de trovão, nem fazendo discurso bonito. Estava apenas contando, com a simplicidade de quem viveu, como Deus tinha tirado ele da lama. E algo naqueles olhos, aquele brilho de quem sabe o que é ser salvo quando tudo parece perdido, fez Marisa se levantar. Ela não planejou, não pensou. Só foi andando até o altar, com a foto de Lucas apertada na mão, como se fosse a última tábua de salvação. Quando José a viu, não perguntou nada. Só estendeu a mão, segurou a dela e disse: Deus sabe onde ele está. E ele vai trazer seu filho de volta. Não foi uma promessa vazia. Foi uma certeza tão forte que Marisa sentiu algo quebrar dentro dela, não de dor, mas de alívio, como se uma corrente invisível tivesse se partido. Naquela noite, enquanto ela orava no templo com outras mulheres que também carregavam suas batalhas, o telefone tocou. Era a polícia. Um jovem tinha sido encontrado desorientado numa rodoviária de outro estado, com um papel no bolso com o endereço da casa da mãe. Era Lucas. Magro, sujo, com olheiras fundas, mas vivo. Quando Marisa o abraçou, ele sussurrou: Mãe, eu tentei voltar, mas não sabia como. Foi como se alguém me empurrasse para dentro do ônibus certo. Hoje, Lucas está em casa. Não é o mesmo menino, ele traz marcas, sim, mas também uma fé que não tinha antes. E Marisa? Ela não falta um culto. Toda semana, ela está lá, não só para agradecer, mas para ser uma das mãos que segurou a dela quando tudo parecia perdido. Porque na Universal, ela aprendeu que milagre não é só o que a gente vê. É o que a gente sente, a paz que vem quando Deus responde, o abraço que aperta quando a gente achava que estava sozinho, a voz que diz a você é importante no mundo, que ensina a gente a se sentir invisível. E José? Ele continua lá, no altar ou nos corredores, sempre com um sorriso e uma palavra certa. Não porque ele é especial, mas porque ele sabe que o Deus que o levantou da cadeira de rodas é o mesmo que ouve o choro de uma mãe, que vê o desespero de um filho, que conta até os fios de cabelo da gente. Eu só aponto para ele, diz José, quando alguém lhe agradece. O resto, é Deus quem faz. Porque na Universal, as histórias não terminam. Elas se multiplicam. Cada vida transformada vira um farol para outra que ainda está no escuro. Cada milagre é um grito, não importa o quanto você caiu, Deus está mais perto do que você imagina. E às vezes, tudo que a gente precisa é de uma igreja que acredite nisso e de um Deus que nunca desiste de ninguém. E então, no dia em que José voltou a andar, não foi só o corpo que se levantou. Foi como se o chão da igreja tremesse debaixo dos pés de todos que testemunharam. Não por um terremoto, mas pela certeza de que algo maior do que a dor, maior do que a dúvida, havia ganhado vida ali. José deu os primeiros passos trêmulos, incertos, mas cada um deles era um sim de Deus à sua fé. A cadeira de rodas, antes símbolo de limite, virou um altar de gratidão. Alguém a empurrou para o lado, e ela ficou lá, vazia, como um convite silencioso. Se ele fez isso por mim, imagine o que pode fazer por você. Mas o milagre não parou em José. Na semana seguinte, uma mulher chamada Marlene, que há anos carregava o peso de um diagnóstico sem esperança, tocou no mesmo altar onde José havia se ajoelhado. Não houve câmeras, nem aplausos, apenas lágrimas e um sussurro: se o Senhor ouviu ele, vai me ouvir também. E ouviu. Não da forma que ela esperava, não no tempo que ela queria, mas de um jeito que só Deus saberia ser perfeito. O tumor não desapareceu da noite para o dia, mas a paz que invadiu seu coração foi o primeiro sinal de que a cura já havia começado por dentro. Porque assim são os milagres na Universal, eles não são só para quem os recebe,
mas para quem precisa ver que a fé ainda move montanhas. Hoje, José não está mais no altar todos os dias. Às vezes, ele está na fila do supermercado, pagando a compra de alguém que não tem. Outras vezes, está no hospital, segurando a mão de um desconhecido que recebeu uma notícia ruim. Ele não prega, não faz discursos, apenas vive o que aprendeu, que Deus não escolhe os qualificados, mas qualifica os escolhidos. E os escolhidos, muitas vezes, são aqueles que o mundo já desistiu de enxergar. Reflexão final. O maior milagre não é o que Deus faz por nós, mas o que Ele faz em nós, a capacidade de acreditar novamente, de estender a mão mesmo quando tudo diz que é tarde, de transformar nossa dor em ponte para alguém que ainda está afundando. José não foi curado para ser um troféu, mas para ser uma prova. Deus não muda as circunstâncias para nos amar, Ele nos ama dentro das circunstâncias, até que a gente entenda que o verdadeiro milagre é nunca estarmos sozinhos. Lição de vida. Se você está lendo isso hoje e acha que sua história já foi escrita com tinta de derrota, lembre-se, na Universal, as últimas páginas são sempre de Deus. E Ele não escreve finais, apenas novos começos. Talvez o seu milagre não venha como você imaginou, mas virá. Talvez não amanhã, mas no tempo certo. E quando chegar, não será para você guardar só para si, mas para ser a luz que guia outro alguém para casa. Porque no fim, a maior cura não é andar, é caminhar junto com Deus à frente e uma multidão de corações curados atrás, provando que, sim, Ele ainda faz o impossível. E o impossível, às vezes, começa quando a gente para de duvidar e simplesmente crê.